Graça e paz em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no mês de outubro, onde o Ministério da Saúde faz uma campanha de conscientização para o controle do câncer de mama, chamado Outubro Rosa. Muitas mulheres sofrem com o câncer de mama em todo o mundo e representa quase 1/3 de todos os casos no Brasil. Estimativas do INCA, Instituto Nacional do Câncer, aponta que 66.280.000 mulheres desenvolverão esse tipo de câncer a cada ano, entre 2020 e 2022. No livro de Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 39, diz que o grande e primeiro mandamento é amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O segundo mandamento, semelhante a este, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, hoje, vamos ouvir histórias de mulheres que passaram por esta enfermidade, o câncer de mama. Vamos ouvir histórias de fé, esperança e amor. Na minha família já havia casos de câncer. Minha tia teve câncer primeiro, depois a minha mãe. E todas as duas perderam uma das mamas. E então nós passamos a fazer parte do grupo de risco, né? Eu, minhas irmãs, passamos a fazer parte do grupo de risco. E desde então a gente já se cuidava, já fazia mamografias. E com o passar dos anos, eu não me lembro o ano não, foi bastante tempo antes de aparecer o câncer, aconteceu que foram descobertas calcificações em uma das minhas mamas. E logo de início, elas foram tidas como calcificações benignas, mas me foi dito que teria que ser tiradas, de qualquer forma teria que tirar. Então eu fiz a primeira cirurgia. Foi uma cirurgia mais leve, com uma médica muito amável e tirou pouco, foi só em volta da auréola e foi retiradas aquelas calcificações que realmente o resultado foi negativo. Fiquei em paz. Mas quando isso aconteceu comigo, só de saber que tinha essas calcificações, eu fiquei temerosa, por causa de já ter os casos na família, né? E quando eu entrei para o hospital, fui até no Felício Roxo, lá no quarto, eu abri a Bíblia a esmo. E eu li aquela passagem do rei Ezequias, quando Deus mandou o profeta falar com ele que era para ele usar uma pasta de figo para ser curado daquela enfermidade. Na hora que eu li aquilo, eu olhei pela janela que dava até para a lavanderia e eu falei, Senhor, então se essa é a minha pasta de figo, eu aceito. Aí eu tive paz. Passou, foi tudo bem, o resultado foi negativo. Passaram-se muitos anos, eu não sei precisar quantos, porque eu não me lembro a data, mas foram muitos anos mesmo. Continuaram as calcificações aí nas duas mamas, mas aí já apareceram malignas. E como eu fazia mamografia todo ano, elas apareceram no início, foram vistas no início, em uma das mamografias anuais. Então o médico ficou satisfeito porque ele viu que estava muito no início, já sabia que eram malignas, mas estava bem no início. E à medida que foi então fazendo os exames, foi descoberto que era um câncer in situ, sabe? Era um carcinoma, né? In situ. Ele estava dentro do ducto do seio, que é onde fica o leite materno. Então aquela cápsula não chegou a abrir, ela não entrou na corrente sanguínea. Isso traria um resultado melhor no tratamento.
Então ele teve pressa em fazer a cirurgia. Graças a Deus, a cirurgia foi bem sucedida. Quando isso aconteceu, que eu soube que agora eram malignas, eu já tinha passado por situações mais graves do que essa na minha saúde, também de risco de câncer em outras regiões. Então, nesse momento, isso para mim não trouxe tanto pavor. Por incrível que pareça, não trouxe tanto pavor. Porque a forma como foi dito que era e que como ia ser o tratamento, me trouxe um pouco de paz. E a minha família me apoiou desde o princípio. Ficaram apreensivos, mas entenderam que eu estava em paz. E a minha palavra sempre foi que a minha vida estava nas mãos do Senhor e o que tivesse de ser, ia ser. Então, naquele período em que eu fiz toda a preparação, o médico me colocou a par, de tudo, e entrei para a cirurgia tranquila, relativamente tranquila mesmo. Depois, então, veio o resultado e todos os médicos que me atenderam disseram isso, que é raro que quem dera que toda mulher, quando descobrisse um câncer, fosse naquele estágio em que o meu foi descoberto. Porque ele não leva tantos riscos, Então não houve metástases. E eu não precisei de radioterapia, foi só de quimioterapia, foi só radioterapia. Fiz 33 sessões. Até aí eu estava bem para enfrentar, eu ia até de ônibus fazer, tomava 2 ônibus, eu ia tranquila. Mas assim, pela metade do tratamento, foi que eu comecei a me sentir assim para baixo, bem deprimida. Aí um dia no ônibus me deu muita tristeza e eu decidi que ia pedir à minha família que me acompanhasse. Então passaram aí comigo, já não fui sozinha mais, sempre alguém me levava. No meio do tratamento, eu tive uma erisipela na mama, que estava sendo tratada. Aí teve que cuidar daquela erisipela para retornar ao tratamento. Depois, então, os resultados foram positivos, graças a Deus tinha dado certo, não precisaria de nenhum outro tratamento mesmo. Mas no período, então, em que eu fiz a cirurgia, eu tive que passar por 2 cirurgias. A primeira teve uma retirada grande, mas o médico descobriu uma parte ainda que precisava ser tirada. Aí ele aguardou 2 meses e fez a segunda cirurgia e tirou mais do que na primeira. Aí eu fiquei com uma diferença muito grande de peso de uma mama para outra. E que começou a me dar dores, no braço, nas costas, e tive que fazer uma cirurgia para redução da outra mama, que também, graças a Deus, correu tudo bem. Eu convivi com isto de uma forma assim, de inteira confiança em Deus, de me depositar totalmente nas mãos dele mesmo. Porque no caso da minha mãe e da minha tia, elas recuperaram. Minha mãe recuperou, nunca mais teve problema de câncer, Minha tia também ficou. Esse é o meu histórico. Foi em 2013 que eu tive o câncer. Fiz tratamento em 2014, 2015 eu já estava de alta todo o tratamento. Faço as mamografias regularmente, por um tempo foram de 6 em 6 meses, hoje já é de ano em ano, E não deixo de faltar a nenhuma das consultas, bem consciente de que eu devo me cuidar o tempo todo. O meu conselho é esse, é que vocês não deixem de ir ao médico. Não importa a idade, porque a gente realmente está vendo hoje que o câncer tem atingido pessoas em faixa etária assim, que a gente nem imaginava.
né? Eu conheço casos até de jovens que morreram com câncer de mama. Então, nós não podemos nos descuidar. E até homens. Eu conheci um senhor que teve câncer de mama, faleceu também. Então, isso é uma coisa que hoje nós temos que estar alerta para ela, constantemente. E nós temos todos os recursos à nossa disposição. Eu me lembro que quando eu fiz o agulhamento para a primeira cirurgia, que já foi dada como câncer mesmo, o radiologista era um senhor já mais velho, e ele falou comigo assim: isso é como uma cárie. Você tem uma cárie, você vai ao dentista, tira a cárie para você não perder o dente. E falou, antigamente as mulheres perdiam as mamas porque a gente não tinha os recursos que tem hoje. A medicina não estava tão avançada, a doença não era tão conhecida. Mas hoje nós temos equipamentos ótimos, nós podemos prever e podemos prevenir e podemos usar todos esses recursos para a cura. Não tem necessidade de se perder mama mais. Tira a cárie e falou, a senhora está fazendo isso hoje. Se voltar uma cárie, faz de novo. Então, esse é o recurso que nós temos, né? Está à nossa disposição, nós devemos correr atrás disso. Mesmo não tendo plano de saúde, mas a gente pode buscar, sim, esses recursos a tempo, né? A saúde pública também tem? A saúde pública também tem. Então, nesse aspecto, eu tenho uma irmã que trata pela saúde pública. Ela é mais nova que eu, 2 anos. Ela tem câncer 2 vezes e ela tratou pela saúde pública. Ela foi gravíssimo o caso dela, agora a última vez. Foi muito complicado, mas graças a Deus ela está curada. Está em casa bem, sabe? Teve que passar por tratamentos terríveis, perdeu todo o cabelo e ela está animada. Mesmo durante o tratamento ela esteve animada, sabe? Então, a nossa fé no Senhor, nossa confiança de que a nossa vida está nas mãos dEle e a nossa busca, né, pelo que a medicina tem para oferecer, faz muita diferença. Quando Paulo fala lá que com as consolações com as quais ele era consolado, ele podia consolar os outros, eu vejo isso constantemente na nossa vida. Na área da saúde, em qualquer outra área, né? Deus nos permite passar por determinadas situações e no momento a gente às vezes não entende, mas a gente vai encontrar depois razões e objetivos de Deus para nos usar também em favor de outras pessoas, né? Bom, Ana, ter câncer é difícil, né? É uma doença que realmente deixa a gente bastante abalado. Quando eu tive a primeira vez, eu tinha 39 anos e eu passei por essa fase. Foi muito sofrida, né? Muito desgastante, o tratamento realmente é muito invasivo, lidar com perda de cabelo, mudança no corpo porque a gente fica muito inchada, enfim, são aspectos muito difíceis. Espiritualmente, a gente fica abalado, né? Eu passei por uma fase muito difícil de perguntas para Deus, por que eu estava passando por aquilo, né? Meu filho tinha 1 ano e 11 meses, meu filho mais velho, né, o Benício, e foi muito difícil passar por essa fase com ele pequeno. Então, o que muito me ajudou foi a família e a igreja, né? Mas eu passei por uma fase muito difícil. A gente passa por momentos muito difíceis. Eu realmente tive assim um tempo com Deus que foi muito difícil para mim. Às vezes eu achava que Deus, né, ele não me amava como a todos. Então, foi uma fase em que eu me considero ter ido ao fundo do poço espiritualmente, mas depois vi Deus me tirando, trazendo esperança, né? Os médicos me deram também muita esperança, porque foi bem no início, né? Um certo dia, enquanto eu tomava banho, eu senti, né, um caroço, não era bem na mama, era acima da mama, então foi fácil, ele era pequenininho,
mas isso foi muito bom, porque foi logo no início e o tratamento foi feito dentro de um protocolo pela minha idade, né? Mas eu passei realmente uma fase, espiritualmente falando, muito difícil e também emocionalmente. Tem um apoio para mim que é especial, que eu preciso citar, né, que é o Emerson, meu marido, que sempre esteve ao meu lado de uma forma incondicional. Ele sempre me acompanhou em tudo, em todas as fases. Ele nunca disse uma palavra ou teve um comportamento que demonstrasse que ele não estaria comigo, né, ao meu lado, a ponto agora no segundo câncer, o meu médico mastologista, que é o mesmo, parabenizar nós dois no consultório, dizendo que ele admirava a postura do Emerson, do apoio e como ele ficou do meu lado, me apoiando, porque isso não era comum dele ver no consultório, né? O segundo momento foi bastante difícil, porque a gente tem aí dentro do protocolo 5 anos para a gente receber um diagnóstico de cura. Então, quando estava fazendo 4 anos, eu fui para o exame de rotina e o médico falou assim, olha, tem uma coisinha aqui na mesma mama que pode ser um resquício da cirurgia, mas nós vamos investigar. Vamos fazer uma cirurgia, retirar isso e avaliar esse material. Eu fiquei esperançosa, porque ele colocou um percentual de 80% de que não seria câncer. E quando eu tive o resultado, né, realmente era um novo câncer, que na verdade isso não era ruim, porque não sendo o primeiro, significava que eu tinha sido curada do primeiro, né? Então eu teria que lidar com um novo, então isso foi positivo para o meu caso, mas eu teria que passar pelo tratamento todo novamente. Então, todo o processo de quimioterapia, de radioterapia, de perder o cabelo, a segunda fase, essa segunda fase, né? A quimioterapia é diferente, porque você nunca pode tomar o mesmo remédio. Ela me deixou muito fraca, né? Eu senti muita fraqueza. Eu passei por momentos muito difíceis de não conseguir dirigir, né? Não conseguir ter minha rotina normal. Com relação às pessoas, geralmente as pessoas aproximam muito de você no início, mas como o tratamento dura meses, é comum as pessoas voltarem para a sua rotina. Sua família volta para a rotina e você se sente muito sozinho, né? Então a estratégia de você não ficar em casa, não se prender ao sofrimento é uma grande dica que fica, né? Da primeira vez eu não parei de trabalhar, eu trabalhei normalmente, não tirei licença. Já na segunda vez, eu decidi tirar licença, cuidar de mim, cuidar do Benício, né? E não deixar que a situação me abatesse. Então, ir à igreja normalmente, buscar a Deus, falar com as pessoas, procurar lugares que te alegram, tudo isso faz com que você se sinta melhor. Mas, em especial, estar com Deus. No segundo tempo, né, na segunda vez, minha família ela abraçou o processo de uma forma muito linda, né? A Nauricéia, minha irmã, teve a ideia de a gente começar a fazer reuniões de oração e toda sexta-feira a gente se reunia na casa de um irmão, né? Então eu tenho muitos irmãos e alguns a gente se via muito pouco, né? Então foi um ano, assim, que foi o ano passado, de 2019, que a gente pôde se encontrar, a família toda, o ano inteiro nas reuniões de oração. Então foram muitas palavras, muito consolo, muito amor, muito carinho, muita aproximação. E nós vimos como que Deus usou tudo isso, né, toda a doença, de novo, para aproximar a nossa família, né, para a gente ficar mais próximo. Mas foi muito difícil para mim o começo, porque eu passei por várias fases do tratamento na fase inicial que os médicos não me deram muita esperança, porque eu tinha uma mama que já tinha sofrido radioterapia e eu não podia passar por radioterapia novamente, né? Então a solução foi a mastectomia, que é a retirada total da mama. E mesmo retirando, eu não poderia fazer radioterapia. Mas fui vendo passo a passo do processo, das decisões médicas, né, que eu pude fazer radioterapia. Chegou um tempo que eu pude fazer, a partir de uma médica muito zelosa, cuidadosa, que criou uma equipe para estudar o meu caso. E eu fiz radioterapia nas regiões próximas, de forma que cercasse ali, né?
Hoje nós estamos aí nesse mês de outubro fazendo 1 ano do meu tratamento, né, do término, e já fiz meu retorno médico, meus exames. Hoje, não pelos exames, eu vejo que os exames, na verdade, eles são a prova física da cura de Deus, né? Mas antes de exames, antes de avaliação médica, né, de pessoas que foram orar comigo, que foram levar uma palavra de Deus para mim, pude ver ao longo da minha caminhada, cada palavra, cada cura era muito mais do que um incentivo. Era a voz de Deus trazendo para mim a esperança de que eu estaria curada, né? E isso para mim fez toda a diferença, de pessoas que saíram de outra cidade para ir à minha casa, para levar uma palavra de Deus que era uma palavra de cura, de esperança. Isso fez muita diferença na minha vida. Bom, no nosso tempo, né, de vida com Deus, eu nasci no lar evangélico, sempre fui muito dedicada a Deus, à igreja. Sempre tive temor no sentido de manter uma vida reta diante de Deus. Então é como se eu pensasse num primeiro momento que Deus tivesse a obrigação de me abençoar, de me dar vida longa, de me dar saúde, não é? E na verdade eu fui entendendo que, inclusive à luz das escrituras, especificamente do apóstolo Paulo, de ver que os grandes homens de Deus, tanto na história bíblica, na história da humanidade, que as pessoas que Deus mais usa é aquelas que Ele realmente precisa refinar. Ele precisa reconstruir, precisa quebrar, fazer de novo, por causa do nosso pecado natural, né? Mesmo que você considere-se um bom cristão, né? Porque isso não existe, é Cristo quem faz de nós vasos de honra, né? Mas antes eu considerava isso por talvez eu achar que eu estivesse servindo a Deus muito corretamente. Então, talvez por eu achar isso foi que Deus também tenha me quebrado um pouco, né? Na verdade, quebrado bastante, porque passar por isso 2 vezes, né? É realmente quebrar de novo aí de uma forma muito intensa. De ver que tudo depende do Senhor. E Ele usa quem Ele quer, a hora que Ele quer e do modo que Ele quer. Né? Que nós, eu passei a ter um pouco de medo, né? De recusa, de achar que o meu comportamento, né? Diante de Deus iria fazer um bem ou mal para mim, né? O que a gente precisa é se lançar nos braços do Senhor. Se o que vier para mim for aos meus olhos mal, né? Como uma doença, enfermidade, alguma coisa, sempre para Deus vai ser útil, né? Para trabalhar o servo dele. A gente tem que ter isso em mente. A começar que nós não temos controle nenhum da nossa vida. Não é? Se Deus, nos seus propósitos, escolheu, no meu caso, uma enfermidade, eu preciso aprender a desenvolver minha confiança no Senhor, de que isso é para o meu bem. A Bíblia fala isso, né? E Deus realmente faz esse trabalho de provação, que isso prova que somos filhos de Deus, né? Deus, Ele prova, Ele quebra aqueles que são os filhos dele. Ele não faz isso com o ímpio, né? Para nos refinar e fazer de nós, né, ali barros mais úteis na sua obra. Você pode só repetir o finalzinho, porque sai esse barulho assim. Então pera aqui, deixa eu pegar. Então, Deus, Ele tem a forma, né, o modo dele de trabalhar na vida dos seus filhos. Então, as provações, né, elas vêm para nos refinar, fazer de nós vasos úteis nas mãos do Senhor. Ter câncer com um filho pequeno, que foi o meu caso, né, eu tive um diagnóstico, Benício, eu tinha 1 ano e 11 meses. Foi muito difícil, porque a ideia, o pensamento de morte, ele passa pela cabeça. Até porque a gente convive com pessoas que... É muito comum a doença, né? Então, de pessoas que morreram, enfim. E eu comecei a me dedicar em excesso ao Benício, para que se eu morresse, ele tivesse ali a história que eu pudesse ficar na memória dele, né? A gente brinca, né? O Emerson brinca que assim, eu estraguei o Benício em partes, né? De mimá-lo às vezes, muitas formas de lidar com ele, que a gente já vem consertando há um tempo, né? E a gente ainda conserta, porque acaba que são marcas que vão ficando, mas assim, foi intencional mesmo, né? De medo de morrer e meu filho não ter memória, né, da mãe dele, sabe? Então assim, foi muito difícil
lidar, porque ele era muito pequeno, mas depois eu passei a envolvê-lo, e ele com 2 anos, assim, eu usei peruca, né, no primeiro tratamento, então às vezes eu me arrumava para trabalhar e eu falava, filho, pega a peruca para mamãe, ele buscava e eu colocava, ele me ajudava a ajeitar, e eu coloquei ele muito na minha vida. No começo eu tinha decidido que eu levaria ele em todo o processo, então no dia do meu diagnóstico o Benício estava com a gente, na minha primeira quimioterapia ele foi, até o médico dizia, olha, você não pode fazer isso com ele precisa ficar com alguém, ele não pode participar de tudo na sua vida assim. Foi quando a gente entendeu, né, que não deveria, e aí passamos a deixar o Benício com alguém, mas realmente lidar com problemas de saúde, principalmente o câncer, com um filho pequeno, é muito desafiador. Olha, você ter câncer e ter pessoas que também tiveram, que morreram, traz uma dor muito grande. Porque você, num primeiro momento, quando você está lidando com a morte de uma pessoa conhecida, por câncer, você passa pela sua cabeça que você também vai morrer. Eu perdi amigos e perdi familiares, né? Então, assim, se a gente não buscar em Deus a esperança, inclusive da vida futura, de que se você morrer porque é o seu tempo, né? Hoje eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu não sei o que será a minha vida no futuro. Eu creio que eu estou curada dos 2 que eu tive. Mas se Deus quiser novamente que eu passe por isso ou por outras situações, isso não está no meu controle, está nas mãos do Senhor. Então, uma coisa que o câncer faz é levar a gente a pensar que a vida não é aqui, não é? Eu lembro de apóstolo Paulo, né, dizendo sobre isso, né, que se a nossa vida se resumir apenas a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E de fato, né, cada vez que a gente pensa, olha, se me acontecer isso e eu morrer, então eu preciso traduzir isso para a eternidade, não é? E trabalhar isso com os familiares, com as pessoas. Agora, não é fácil, né? E também não é de um dia para o outro. É uma construção que a gente faz a partir da nossa fé, né? Da palavra de Deus, né? De lidar com isso pensando que não é porque você tem uma determinada doença que isso vai te levar. Nós sabemos que nós temos os nossos dias todos já na agenda de Deus organizados, né? E que morrendo de câncer, de qualquer outro motivo, né? É o dia que Deus assim estabeleceu para que fosse o seu último dia aqui nessa terra. Então levar isso para o aspecto da eternidade é muito importante. E ver pessoas próximas de mim morrerem, alavancou esse pensamento em mim, não é? De eu começar a dizer, olha, o meu caso não importa, né? No sentido de que eu tenho que temer. Eu preciso confiar que eu tenho um Deus que cuida dos meus dias, não é? E é claro que a dor, né, ela existe, né? Muito choro, momentos difíceis, de às vezes não ir em algum evento porque era um dia muito, muito difícil, um dia de muito sofrimento, às vezes o dia de um exame, né? Meu exame agora foi no mês passado, então a semana que antecedeu foi uma semana muito difícil, semana tensa, né? De às vezes o coração bate acelerado, isso faz parte, nós somos humanos, né? Mas sempre confiando que aconteça o que acontecer, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então sempre tirar os olhos desse mundo e colocar os olhos na eternidade. Deus, Ele fez isso comigo, né? Então atravessar a fase de achar que Deus não me amava, né? De que Deus Ele não faz barganha conosco, não é? E o que Ele nos permite viver é para que o reino dele cresça e a glória dele seja manifesta. E precisamos, enquanto cristãos, ter isso em mente. Então, eu tinha de 24 para 25 anos, senti, num dia qualquer, eu senti um caroço no seio direito, e aí era um carocinho pequeno e bem rígido. E aí eu procurei um mastologista. Na verdade tem um tempo, 2 meses após isso, eu fui no mastologista e chegando lá, ele me disse que era normal na minha idade ter alguns nódulozinhos, mas que era só retirar ou observar.
E nesse mesmo dia ele fez uma punção, que é um exame para detectar, para ver o que era realmente aquele nódulozinho. E aí eu fiz esse exame. O meu retorno seria com 15 dias, porém, quando deu 4 dias após essa punção, ele me ligou e pediu para eu retornar ao consultório dele. E eu lembro que nessa hora eu fiquei bem apreensiva, perguntei por quê, ele falou, não, amanhã a gente conversa. E aí eu fui até o consultório dele, quando eu cheguei lá ele perguntou se eu estava sozinha, e aí as pernas tremeu na base. E aí eu sentei e ele falou, olha, não é o que a gente estava achando, a sua punção deu sugestiva a câncer de mama, e aí a gente vai ter que fazer um exame mais detalhado, que seria a biópsia, né? E aí eu lembro que foram dias depois, a gente agendou a biópsia, fez a biópsia, um procedimento bem invasivo, bem doloroso, e com o medo também, né, do diagnóstico. Eu lembro que eu estava sozinha naquela sala, uma sala fria, e muito apreensiva, com medo de ser o câncer mesmo. Nesse período entre a punção e o resultado da biópsia, eu não dormia direito, eu não comia, eu ia trabalhar, mas eu ficava aérea. E eu pensava o tempo todo, falei, nossa, eu vou morrer com 25 anos, sem nada, sem ter feito nada da vida, e não vou deixar legado nenhum, não vou ter história, ninguém vai ter história para contar sobre mim. E aí, num dia, fui na mastologista, né, que me acompanhou durante esse período. Ela falou, olha, você pega o resultado da biópsia, não abre, me traz que eu vou olhar com você. E aí eu lembro que o resultado ia sair um dia antes eu liguei no laboratório para ver se estava pronto, e estava pronto. E aí eu subi lá, eu trabalhava próximo mais ou menos, subi, peguei o resultado e abri, lá na Contorno. Eu lembro como se fosse ontem, eu abri, aí um monte de folha, um monte de termo técnico que eu não entendia nada. E aí eu peguei o resultado lá da conclusão e joguei na internet. Aí eu vi que era câncer de mama, era câncer do que tal e vazou, alguma coisa assim. Aí vi que era câncer de mama. E aí eu perdi a noção. Eu não desmaiei, mas sabe quando você perde a noção das coisas? Eu sentei e fiquei lá por umas 2 horas, sem chão. E aí eu fui para uma padaria, comprei uma água e sentei e fiquei assim. Uma atendente perguntou se eu estava passando mal, e eu falei assim, eu tô com câncer. Aí ela arregalou assim, ela viu que eu estava meio assim, sabe? Não lembrava o telefone de ninguém para ligar, fiquei atordoadinha. E aí eu lembro que uma mulher, uma tia de um ex-relacionamento meu, me ligou, me acompanhou, foi comigo até lá, mastologista. Aí após o diagnóstico, o mastologista conversou comigo, marcou para eu ir no oncologista, fui no oncologista. Depois que eu conversei com o oncologista, ele falou comigo, falou, Cris, depende de mim e de você. Eu te dou 95% de chance de cura, mas eu dependo de você para isso. E aí depois que ele me falou isso, foi como se Deus tivesse retirado toda a angústia, todo o medo. E eu fiquei muito tranquila após a conversa com ele, sabe? E aí já comecei o tratamento, a químio. Eu lembro que as 4 primeiras químios foram absurdamente, assim, me destruiu totalmente, em todos os aspectos. Porque eu sentia muito enjoo, muita fraqueza. Eu lembro que na segunda químio eu dava feridas na boca e eu não conseguia me alimentar, só que eu era obrigada a me alimentar para conseguir fazer a próxima. Então, assim, foram dias, assim, muito difíceis. Só que eu me preocupava muito com os meus pais, que estavam muito apreensivos. Meu pai passava mal o tempo todo. E aí eu tinha que mostrar que estava bem. Aí eu me maquiava, aí eu saía
Teve um dia que eu fui fazer uma químio, fui dançar quadrilha à noite. Passei mal, muito mal, mas... E aí foi assim. Só que na metade do tratamento a gente vai ficando muito debilitado, muito debilitado. E aí eu comecei a mudar a aparência, já comecei a ficar com a aparência de doente mesmo. Fiquei muito inchada por conta dos remédios, sabe? E durante toda a químio, a gente fica muito apreensivo para ver se está fazendo um efeito, para ver se a gente vai poder fazer a próxima por causa da imunidade. Houve 2 vezes que eu não pude fazer, porque a minha imunidade estava fraca, e eu tinha que comer, só que eu não estava aguentando comer. E aí foi assim, foi um período muito difícil, muito difícil. Teve dias que eu pensei que eu não ia conseguir, teve dias que eu olhava para as pessoas que estavam piores e agradecia. Não, graças a Deus, meu caso está ótimo, eu estou em casa. E tem gente que fica no hospital, né, o tempo todo. E aí eu ficava me comparando sempre com quem estava pior do que eu, sempre. Foi a minha tática para conseguir, a minha estratégia foi essa. E aí, no final da químio, houve a regressão do câncer total, do nódulo, porém a mastologista optou por retirar a mama. Então, nessa época, quando eu descobri, eu fiquei baqueada que eu ia ter. Mas após a cirurgia, graças a Deus, aí eu pedi para tirar a outra, não me deixaram. E aí eu tinha um relacionamento, esse relacionamento acabou, o fim do tratamento você está totalmente desgastada, por conta do período. E aí eu tive uma depressão, sabe? Eu me deprimi muito após esse tratamento. Parece que no final você fala assim, acabou, você vai descansar, que você vê que você está morta. E aí eu me deprimi muito, muito mesmo. E ao mesmo tempo eu me sentia culpada, porque Deus me curou, eu já tinha passado, fiz a biópsia, vi que houve regressão total, fiz os exames pós-cirurgia, vi que não tinha mais nada. E aí eu ficava me culpando, falei, nossa, eu fui curada de um câncer e eu tô triste, tô deprimida, não tô vendo sentido na vida. E aí, com isso, eu tinha muitos projetos no início. Eu fazia faculdade, eu trabalhava, eu tinha muitos sonhos de crescer. E aí, no final de tudo, eu estava totalmente deprimida. Então, na época, eu estava no primeiro ano da faculdade e trabalhava muito. E meu sonho era conquistar coisas materiais, meu apartamento, meu carro, meu espaço, ter uma vida confortável, é o que a maioria dos jovens, né, procuram. Só que na época eu estava vivendo um momento conturbado, né, de mágoa, de rancor e brigas e estava afetando a minha vida por inteiro. Só que mesmo assim eu corri atrás. O câncer ele parou totalmente com tudo, né? Eu sempre tive sonho de ser mãe, mas assim, nunca me senti preparada, até naquele momento eu não me senti preparada para ser mãe e nem tinha tido um relacionamento para isso, que me desse segurança de ter um filho. E aí, com o câncer, esses projetos todos caem. Você não quer saber de carreira, você não quer saber de ter coisa material, tudo some. Você não pensa nisso. Foram 2 anos sem eu pensar nisso. E aí, após o tratamento todo, quando eu estava muito deprimida, eu conversei com o meu médico, falei, olha, eu estou muito deprimida, ele me indicou ir para o psicólogo e tal, eu fui. E eu falei, eu quero trabalhar, porque se eu trabalhar, eu vou me reerguer. E aí eu comecei a trabalhar, realmente me deu um up na minha vida, e aí os sonhos voltaram. Só que os sonhos, assim, voltaram não mais para o lado, como eu posso dizer, para o lado material. Eu comecei a querer ter realmente mais recursos
mas para eu aproveitar mais com amigos, família, entendeu? Já mudei totalmente o meu foco. Você mudou seus valores. E meus valores, exatamente. E aí, assim que eu comecei a trabalhar, a vida voltou ao normal, né? E acabou o tratamento, eu comecei a sentir um vazio, aquele vazio existencial, que nada preenchia. Eu saía com os amigos, eu não queria me relacionar com ninguém, então eu não me relacionava com ninguém. E aí, tava assim, completo. Estava trabalhando, recebia bem, estava com meus amigos, minha família, tinha sobrevivido, né? Só que era um vazio inexplicável, inexplicável. Eu falava, eu não senti essa angústia que eu senti nessa época quando eu estava doente. E era uma angústia mesmo. E eu pensava, eu tô deprimida, eu tô com depressão. Mas eu cheguei ao psiquiatra, eu cheguei lá, olha, isso não é depressão. Isso é coisa sua, mas pode evoluir para uma depressão e tal. Aí eu conversei com um amigo meu pela internet sobre uma igreja séria, que assim, eu cresci num lar cristão, mas eu nunca havia me convertido. Minha mãe é cristã desde sempre. E aí eu falei, só que eu ia em umas igrejas que eu não me adaptava por conta de teologicamente errada, várias outras coisas. E aí eu fui até a presbiteriana e conheci a presbiteriana numa quinta-feira. Aí me apaixonei pela presbiteriana e aí eu vi o que estava me faltando. Me converti, batizei. E aí eu decidi que eu ia tirar um tempo para mim. Não ia pensar em nada, em carreira, em relacionamento. E foi assim, maravilhoso. Foram quase 5 anos que eu tirei para mim, para minha conversão. Não estudei, não trabalhei, focado em ter bens materiais. E aí, depois de 5 anos, eu conheci o meu marido, né? Que hoje é meu marido. E aí voltou a vontade de construir algo. E Deus foi tão maravilhoso com a gente que muita dificuldade. Eu voltei a estudar agora. Na verdade, eu faço um curso e agora comecei a faculdade. E me deu uma vontade, mas não por bem material. Hoje eu uso esses 2 cursos que eu faço, um na área da saúde, outro na área de licenciatura, para poder ajudar as pessoas mais por isso. E eu conquistei a minha casa, eu casei e tive um filho em 1 ano. Então tudo que eu sonhei antes, que eu queria conquistar com aquela pressa, achando que era tudo pelas minhas forças, Deus me deu tudo em 1 ano. E eu sou, assim, extremamente feliz, realizada, totalmente ao contrário do que eu achei que iria me realizar. Então, eu sempre fui muito caseira, porém eu tinha um grupo de colegas muito grande, e aí a gente fazia festa, era muito bom, muito divertido, muito legal, e eu achava legal porque era seguro, né? A gente não precisava sair para outros lugares, ficava só pessoas conhecidas no mesmo ambiente. Só que eu aprendi uma coisa em que as pessoas, nós, todo mundo, não gosta de conviver perto de gente que está sofrendo. Ninguém gosta. Eu não gosto. Você não gosta. A gente tende a querer se afastar de sofrimento. Então, no início, foi aquele boom, todo mundo se aproximou. Natural. Só que com o decorrer do tratamento, as pessoas foram se afastando, foram viver suas vidas, trabalhar, correr atrás. E aí acaba que a gente fica sozinho, né? Porque eu acho que foi estratégia de Deus, não sei, creio que seja, para a gente se tornar mais dependente deles. E sim, as pessoas se afastam totalmente da gente. Mas eu não vejo isso como o egoísmo delas. Eu vejo que é um modo de defesa natural do ser humano. Ninguém gosta, as pessoas gostam de ficar perto de coisas felizes, coisas alegres. Ninguém
quer ficar o tempo todo perto de alguém e está com risco de morrer? Você se sente doente quando você está perto de um doente. É assim, é natural. Só que hoje eu não tenho mágoa nem raiva porque eu entendi isso. Porque eu poderia ter feito isso com alguém e provavelmente já fiz isso antes com alguém que adoeceu e eu não dei atenção. Então eu vi que tudo é plano de Deus. Aquele momento sozinha, em que as pessoas não me ligavam, as pessoas não iam comigo no meu tratamento. Eu fiz as quimioterapias, a maioria eu ia sozinha, as rádios todas eu fui sozinha, os exames todos, a maioria eu fui sozinha. Então isso foi um jeito de eu e Deus ter um relacionamento. Porque por mais que eu não tenha me convertido naquela época, eu sentia, teve um momento em que eu fui fazer a rádio, eu sentia assim a presença de Deus palpável, era como se Ele estivesse do meu lado, eu senti mesmo. Então, se a outra pessoa estivesse me acompanhando, eu ia colocar toda essa carga nessa pessoa, em vez de colocar em Deus. Então, assim, sim, as pessoas se afastam, mas se você colocar mais essa mágoa, enquanto você está passando por uma doença, em outra pessoa, é totalmente errado. Porque ela não faz isso por mal. Você faria isso também, muito provavelmente. Hoje eu não faço, por quê? Porque eu passei por aquilo. Deus me deu isso para eu poder ajudar outra pessoa. Mas quem nunca passou por isso, não é que a pessoa é ruim, não é que a pessoa não gosta de você, é falsa, é hipócrita. Então eu vejo que são pessoas fracas como eu, e sim, eu selecionei melhor as pessoas para estar ao meu redor e eu vi que eu não precisava ficar rodeada de pessoas, né? Eu tive 2 amigos que foram, sim, irmãos que realmente me reergueram, foram usados por Deus, que são 2 pessoas maravilhosas, mas que foram usados no momento certo. Entendeu? Depois que eu já tinha vivido aquilo com Deus, aquele relacionamento, eu e Deus. Hoje eu amo a minha família, eu tenho a comunhão com a minha família mudou assim totalmente, com as minhas irmãs, com os meus pais. O meu filho para mim foi um milagre, porque teoricamente eu não poderia ter filho por conta do tratamento. E eu ter engravidado para mim foi outro milagre. Eu tive 3 milagres na minha vida maravilhosos. E assim, hoje eu tenho só a agradecer a Deus. Então, tudo que eu vivi até aqui, hoje eu tenho 31 anos, para mim eu falo que a minha vida parece que passou 70 anos. Porque eu vivi tanta coisa, tanta reviravolta na minha vida, que as pessoas que passaram na minha vida conseguem ver isso, sabe? Acompanha a minha vida, viu isso. E eu consigo ver, eu me sinto ingrata com Deus o tempo todo. Quando a gente tem essas bênçãos com Deus, a gente se sente ingrata. E eu tento ser uma cristã melhor, e aí eu não consigo, porque não é, nós somos assim, e aí eu fico, meu Deus, tanto que Deus já fez por mim, eu não consigo. E aí eu vejo que não é por mim, é por Ele, né? É sempre para a glória dEle. E viver pós-câncer, eu falo que eu não desejo câncer para ninguém, não, mas que todo mundo devia ter uma vida pós-câncer, passar por alguma coisa para você ver o total valor da vida. E que não é errado você querer bens materiais, viver melhor, mas ver o valor disso de uma forma diferente, entendeu? Eu conquistei a casa que eu queria, eu vou estudar o que eu queria, porém, hoje tem um valor muito diferente para mim. Eu nunca fui muito ligada a bens materiais, mas eu tinha um foco diferente, eu tinha um foco errado do que eu queria conquistar, né? É meio que, eu vou conquistar porque tem que conquistar, todo mundo tem que conquistar para todo mundo ver. Né? Hoje não, hoje eu conquisto pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha família,